Evangelho segundo João, capítulo 11. Mediante o tema desta conferência, eu gostaria de falar sobre a graça irresistível, ou também chamada de vocação eficaz, ou chamado eficaz, que é uma das doutrinas da graça, ou um dos cânones de Dort, como eles eram conhecidos há séculos atrás. É uma das doutrinas que o Evangelho tenta comunicar, tenta expor, para explicar como é que Deus nos salvou. Por que é que Deus nos ensina as doutrinas da graça? Por que razão as doutrinas da graça, como a doutrina da vocação eficaz, ou da graça irresistível, ou irresistível graça, por que essa doutrina é ensinada nas Escrituras? A razão é muito simples, irmãos. É para que nós possamos louvar a Deus pela maneira maravilhosa como Ele nos salvou. É para nos humilhar, por um lado, mostrando que se não fosse dessa forma como a Bíblia apresenta, nós não seríamos salvos, nós não iríamos para o céu, nós permaneceríamos perdidos. E por outro lado, além de nos humilhar e mostrar que é pela graça dele que somos salvos, por outro lado, nos levar à adoração. Eu sei que há muita gente, se você é antenado com essas questões teológicas e já caminha no Evangelho há um tempo, você sabe do que eu estou falando. Se você está entrando agora nesse universo bíblico, de estudo bíblico, de doutrinas da graça, etc., conhecendo o Evangelho agora, você lá na frente vai conhecer que tem muita gente que debate essas coisas e que usa essas doutrinas sobre a eleição, por exemplo, né, para discussão. Mas eu costumo dizer que as doutrinas da graça, especialmente as relacionadas à nossa salvação, não são para discussão, mas para adoração. Pessoas que normalmente ficam debatendo muito essas coisas porque não entenderam o propósito delas. Normalmente as pessoas que usam isso para tentar brigar, convencer, mostrar e humilhar a gente na televisão, na internet e mundo afora, é porque não entendeu por que Deus nos deu essa doutrina. A grande razão pela qual Deus nos ensina essas preciosas doutrinas da sua graça e da nossa salvação é para nos curvar o coração e nos levar à adoração. Sem esse conhecimento, nós não adoramos corretamente. Muito pelo contrário, a nossa adoração será motivada por outras razões, não é? Por outras cobiças e por outras questões do nosso próprio coração. Será uma adoração totalmente focada em nós, e não no Senhor, e não em sua graça, e não na obra maravilhosa como Ele nos salvou. Esse texto que eu lerei, são 40 e poucos versículos, e tentarei explicar para vocês, ele nos mostra dois lados da graça irresistível. Por um lado, que é a maior parte do texto, a maior porção do texto aqui, ele nos mostra o lado físico, material, tangível da irresistível graça de Deus e a maneira preciosa como, quando Deus fala e ordena, nós somos salvos. Por outro lado, mais ao final do texto, já não tanto tangível, mas mais espiritual, como é que a graça de Deus age em nossas vidas. Então vamos ao texto da palavra do Senhor. João 11, a partir do verso 1, lemos assim: Estava enfermo Lázaro, de Betânia, da aldeia de Maria e de sua irmã Marta. Esta Maria, cujo irmão Lázaro estava enfermo, era a mesma que ungiu com bálsamo o Senhor e lhe enxugou os pés com os seus cabelos. Quando o texto começa falando que eles são de Betânia, Lázaro, irmão de Maria e Marta, Betânia, ficava pertinho ali de Jerusalém. Segundo os estudiosos, eu nunca fui para lá. Quero muito um dia ir. Pensar a gente pensa, né? A questão é ter condição de ir. Mas, segundo os historiadores que narram as distâncias entre as cidades naquela época, Betânia, naquela época onde Lázaro vivia, não ficava mais do que 1 quilômetro distante de Jerusalém. Era quase que uma cidade satélite, como nós chamamos hoje. E ali vivia uma família muito amiga do nosso Senhor Jesus. Lázaro com suas duas irmãs. Alguns questionam se Lázaro era casado ou não, alguns supõem que era uma espécie de solteiros, né? 3 solteiros, 3 irmãos vivendo juntos ali, e de repente esse homem fica enfermo. Jesus já havia estado com eles em outras ocasiões. Jesus já havia passado naquela casa quando Lázaro não estava, provavelmente trabalhando, e foi ali muito bem hospedado por Marta e por Maria,
Alguns vão dizer que mais por Marta do que por Maria, porque Marta se preocupou com toda a hospitalidade, com a comida, com a organização, com a limpeza da casa para que o hóspede se sentisse bem, enquanto Maria sentou nos pés dele e queria beber e comer de suas palavras. Mas enfim, isso é outra história numa outra porção das Escrituras. Mas é esta família. E o autor aqui, João, ele nos apresenta um outro detalhe. Esta Maria, sobre a qual o texto fala, é a mesma que, numa determinada ocasião, ungiu o Senhor e lhe enxugou os pés, não é? Com os seus próprios cabelos, ungiu com bálsamo. Naquela mesma ocasião, quando alguns fariseus e até mesmo alguns discípulos que ali estavam questionaram a atitude dela, do tipo, por que você não pegou esse perfume tão caro? Sabe esses perfumes que hoje a gente fica sabendo que um ou outro gastou aí para comprar e você fala, meu Deus, eu não gasto nem isso com restaurante no meio do mês. Não é nem o meu supermercado, a pessoa comprou para passar debaixo do sobaco para ir na igreja. Eu não compro isso do mercado no final do mês. Agora essa pessoa quebra para lavar o pé do pastor Tiago. Que absurdo. Pega esse perfume, vende e dá de cesta básica no bairro mais pobre aqui da cidade. Isso ia soar tão politicamente bonito, não é? Correto hoje em dia. E era isso que os fariseus disseram para Maria. Essa Maria. Por que você está ungindo os pés de Jesus com esse unguento, com esse perfume tão caro? Por que você não vendeu, não deu o dinheiro aos pobres? Mas Jesus honrou a atitude dela e disse que até o final dos tempos se reconheceria o amor e a capacidade que ela tinha de se entregar espiritual e materialmente, total e integralmente para o Senhor. Para ela, a entrega era mais do que uma atitude, mais do que um fardo. A entrega era um prazer. E independentemente do que isso custasse a ela, a reputação, a zombaria, o dedo apontado dos homens, ou até mesmo a perda de seus bens, ela fazia com prazer e com alegria, porque para ela o maior bem de todos não era o valor presente naquele unguento, naquele perfume, mas era aquele cujos pés ela lavou. Ele era o seu maior tesouro. Bem, é essa família que o texto nos fala. E no verso 3 ele diz, mandaram, pois, as irmãs de Lázaro dizer a Jesus, Senhor, está enfermo aquele a quem amas. Ele estava doente, por enquanto ele não tinha morrido. Verso 4, ao receber a notícia, disse Jesus, esta enfermidade não é para a morte, e sim para a glória de Deus, a fim de que o Filho de Deus seja glorificado. Ora, amava Jesus a Marta e a sua irmã, e a Lázaro. Quando, pois, soube que Lázaro estava doente, ainda se demorou 2 dias no lugar onde estava. Depois disse a seus discípulos, vamos outra vez para a Judéia. Disseram-lhe os discípulos, mestre, ainda agora os judeus procuravam apedrejar-te, e voltas para lá? E respondeu Jesus, não são 12 as horas do dia? Jesus estava se referindo aqui às horas em que o sol estão permanentes. Se alguém andar de dia, não tropeça, porque vê a luz deste mundo. Mas se andar de noite, tropeça, porque nele não há luz. Isto dizia e depois lhes acrescentou, nosso amigo Lázaro adormeceu, mas vou para despertá-lo. E disseram-lhe, pois, os discípulos, Senhor, se dorme, estará salvo. Jesus, porém, falara com respeito à morte de Lázaro, mas eles supunham que tivesse falado de repouso do sono. Apenas até aqui por enquanto, meus irmãos. Quando Jesus ele usa essa menção no versículo 11, nosso amigo Lázaro adormeceu, é bom que a gente se lembre que naquele tempo era comum que as pessoas usassem esse tipo de expressão para dizer que alguém morreu. É como hoje a gente fala que fulano descansou. A gente não fala fulano morreu. Sabe aquele nosso amigo que estava no hospital, doente, sofrendo, morreu. Você não chega para o primo, para o filho, para a esposa, olha, seu marido morreu. Você chega para ela com todo carinho, com o coração quebrantado e fala, nosso amigo descansou. Não é assim? Mas ele descansou? Ele não foi lá na sala, deitou naquela cadeira do papai, estendeu as pernas, colocou o ventilador, ligou, aqui vocês não precisam de ar-condicionado, né? Aliás, de vez em quando precisa, né? Ela não é esse tipo de descansar. Nós usamos outras expressões também para significar que a pessoa morreu, a pessoa faleceu. Mas assim como nos nossos dias, nós não somos tão específicos por conta de toda a nossa cultura e porque queremos ser um pouco mais afetuosos, um pouco mais cheios de tato mesmo, de cuidado com a pessoa que perdeu o seu ente querido,
naquele tempo também era incomum o uso da expressão morreu, mut, que é a expressão hebraica, muito parecido com o do aramaico que eles usavam. Eles não usavam esse tipo de palavra. Eles usavam o termo descanso, dormiu. Hoje em dia, pessoas que ficam totalmente fora daquele contexto, não mergulham no texto, não estudam o texto, chegam a supor que eles de fato dormiam. E aí nascem essas doutrinas, como por exemplo a doutrina do sono eterno da alma, e que a pessoa morre, ela fica dormindo até Jesus voltar. Mas isso é uma leitura do texto com as nossas lentes, né? Com esses óculos da nossa cultura. Porque dormir hoje significa literalmente dormir. Mas naquele tempo, dormir para alguém que morreu não significava dormir. Era apenas uma maneira branda, tranquila, suave, de mostrar a alguém que o seu ente querido não está mais vivo entre nós. Deu para entender? Quando Jesus aqui ele diz o nosso amigo Lázaro adormeceu, os discípulos entenderam. Alguns diriam que parte deles entenderam. Se ele estava doente, ele morreu. Outros talvez tivessem suposto que não. Se ele está dormindo, sinal que ele está bem. Mas de que tipo de sono Jesus está falando aqui? Do sono literal, que é possível apenas aos vivos, ou do sono figurado e espiritual, que diz respeito à vida após a morte, que começamos logo após partirmos desse mundo? Porque quando olhamos para o restante das Escrituras, nós vemos claramente que quem parte desta existência para a existência do outro lado da morte está muito mais vivo e falante e ciente do que nós que estamos deste lado de cá. Em todas as ocasiões que a Bíblia fala de pessoas que morreram, em nenhum lugar elas dormem. Muito pelo contrário, elas falam, elas oram, elas cantam, elas oram debaixo do altar pedindo ao Senhor por justiça na vida daqueles que as mataram e continuam martirizando os filhos do seu povo, como nós encontramos lá em Apocalipse. Há uma grande atividade presente no céu. Eles inclusive são reconhecidos pelos seus próprios nomes e em algumas ocasiões Deus os traz de volta para cá, como aconteceu com Moisés e Elias no Monte da Transfiguração. São casos excepcionais. Mas lembra que Jesus ele diz para os saduceus que o nosso Deus não é Deus de mortos e sim de vivos, porque no céu estão quem? Jesus disse aos saduceus: Abraão, Isaque e Jacó. São eles que estão no céu. Ora, quem deu o nome de Abraão para Abraão? Foi Tera, ou Terá, o seu pai. E veja que o nome que o pai de Abraão deu para Abraão é o nome que Abraão tem no céu. E é muito curioso isso. Eu terminei uma série de pregações sobre o céu com a igreja que eu pastoreio, e antes eu tinha uma certa noção disso, mas agora a convicção ela é muito maior no meu coração sobre essa lembrança e sobre essa realidade que para nós é muito forte e viva quando nós estamos no Senhor, com o Senhor, na glória, antes da sua vinda. Bem, quando Lázaro passa por essa situação, e ele diz que ele já estava dormindo ou morto, já havia 2 dias que Jesus havia recebido a notícia de Marta e Maria por algum mensageiro que foi até ele, porque elas permaneceram ali para cuidar do irmão, ali na cidade de Betânia, e Jesus demorou para chegar, talvez pelo propósito que o texto no final vai nos apontar. Então vamos caminhar no texto um pouco mais. No verso 14 nós lemos: então Jesus lhes disse claramente, para que ninguém ficasse com dúvida, Lázaro morreu. No verso 15 continua: e por vossa causa me alegro de que lá não estivesse, para que possais crer, mas vamos ter com ele. Então Tomé, sempre ele, chamado Dídimo, disse aos condiscípulos: vamos também nós para morrermos com ele? Pensa comigo, se Jesus fala, ele morreu, e aí fala, vamos lá com ele? O que Jesus está querendo dizer com isso? Peraí, vai para onde que o senhor quer levar a gente, né? Eu não quero ir para onde ele está, né? Aquela pergunta, todo mundo quer ir para o céu, né? Vamos agora? Né? Aí já é outra história, né? No verso 17 a gente lê: chegando Jesus, encontrou Lázaro já sepultado. Havia 4 dias. Havia uma espécie de crença popular, meio que mitológica nos judeus, dentre os judeus daquela época, de que era possível Deus trazer dos mortos alguém
até 3 dias após sua morte, mas após 3 dias não mais, porque havia outras seitas judaicas, como hoje também há seitas dentro dos cristãos, no meio do cristianismo, e às vezes essas seitas levam o povo de Deus a, poxa, será que isso é verdade? Será que não é bem assim? Só um exemplo, suicídio. Numa outra ocasião, quem sabe a gente pode tratar desse assunto. Aliás, no mês que vem, a Editora Fiel vai publicar um livro que eu escrevi, chamado Depressão e Graça. Nesse livro eu trato da depressão, de modo especial pessoas na Palavra de Deus que lutaram com essa doença, que hoje nós chamamos de depressão, mas à época possuía outros nomes como melancolia ou tristeza excessiva, etc. E como foi que a graça os restaurou. Hoje em dia nós conhecemos muita gente que quando passa por depressão e não se trata, chega a suicidar-se. Não sei se vocês têm acompanhado, mas vários pastores têm se suicidado nos últimos anos por conta de uma depressão não tratada. E não só pastores. Eu tenho conhecido muita gente por conta desse livro. Eu tenho pregado em alguns lugares justamente esses temas, né, sobre a depressão. E muita gente depois me procura para contar histórias, e histórias que me fazem sofrer e chorar muito. Por saber que era possível que aquilo pudesse ser revertido, mas por causa de uma grande ignorância, principalmente na parte do povo de Deus e dos pastores, mais uma vida se perdeu por ignorância com relação ao assunto. E esse assunto suicídio, que pode ser fruto de várias coisas, pode ser fruto de depressão, pode ser fruto de outras questões, não é? Tanto de doenças quanto de uma coisa bem pensada, a pessoa é egoísta, vai lá, não, eu vou me matar porque eu não amo mais ninguém, não quero mais, eu me amo só. Porque a atitude do suicida, via de regra, é essa, ele quer se autossatisfazer, é o seu último ponto de prazer, é o seu último momento de satisfação. Ele não pensa na satisfação da esposa, do marido, dos filhos, dos pais que ficarão, mas para ele aquilo é a última e melhor coisa que possa acontecer. Eu conheço muita gente que se suicidou, eu tenho amigos que passaram por isso. E eu sei que há pessoas que fazem assim e são egoístas e pecam contra Deus, mas sei que muitos fazem isso por causa de doença mental e não têm nem noção do que estão fazendo e logo não podem ser tratados como egoístas e tudo mais. Cada caso é um caso, mas qual é o mito por trás do caso? O mito é que quem se suicida vai para o inferno. Quem se suicida perde a salvação. Vocês já ouviram falar isso? Quem se suicida não vai para o céu. Recentemente uma senhora lá dos Estados Unidos, ela ficou rica porque ela escreveu um livro dizendo que ela foi 18 vezes para o inferno e lá no inferno ela conheceu o Vale dos Suicidas, como o Vale dos Não Dizimistas, o Vale dos Pastores Adúlteros, o Vale... enfim, se não fosse cômico, seria triste, seria... enfim... Ela ficou rica com esse livro, né? Contando as suas peripécias lá, conhecendo os vales e as montanhas do inferno. Tem muita gente que compra esse tipo de lixo e perde tempo bebendo dessas coisas, julgando como se fossem espirituais. Tem um tesouro dentro de casa, mas gasta dinheiro com essas porcarias. O tesouro é a Bíblia, para quem, né? Você sabe. Mas perde dinheiro com essas porcarias, às vezes acha ruim quando a gente critica. Mas de onde vem esse mito? Porque não está na Bíblia isso. Em nenhum lugar das Escrituras está essa ideia de que quem se suicida perde a salvação, ou quem se suicida vai para o inferno. Eu não estou dizendo aqui que quem se suicida não vai. Eu não estou dizendo aqui que quem perde ou não. Eu só estou dizendo que se conversa algo no meio do povo de Deus que não está na Bíblia. Não está. Ou está? Em que lugar da palavra de Deus diz que quem se suicidará, quem se suicidar perderá a salvação? Ou quem se suicidar irá para o inferno? Se não está na Bíblia, por que a gente prega isso? Por que a gente crê isso? Não deveríamos. É um mito que nasce em alguma seita e vai incorporando como tantas outras doutrinas. Eu podia passar a noite falando de um monte de coisa que é tão comum a gente falar, mas quando a gente for parar para pensar, não está na Bíblia. Essa ideia de que até 3 dias Deus podia trazer dos mortos era muito comum também naquela época entre os judeus. Então, quando Jesus chega no 4º dia, já todo mundo havia, inclusive os gnósticos, os místicos, os espiritualistas, esotéricos, parte dessas seitas judaicas, já não acreditavam mais. Está chegando aqui o amigo todo-poderoso da família do Lázaro. Está chegando aqui o homem que está fazendo milagre para cima e para baixo. Está chegando aqui aquele que diz que é o Filho de Deus, que é o maná do nosso tempo. Está chegando aqui aquele que se acha. O povo criticava, zombava de Jesus. Até que no final todos eles gritariam, crucifica-o. Todos queriam, mas aquele desejo estava enrustido.
mas agora já fazem 4 dias. Agora nem mesmo isso mais é possível. Até 3 dias, milagre, mas um milagre possível, agora não mais. E Jesus queria mostrar que aquilo que é impossível para os homens, mesmo para aqueles mais ritualísticos, para Deus não é impossível. Porque se Deus vier a chamar alguém dos mortos, ou do reino dos mortos, ou do mundo dos mortos, até mesmo isso Deus é poderoso para fazer. No verso, então, 18, nós continuamos assim. Ora, Betânia estava a cerca de 15 estádios perto de Jerusalém. Muitos dentre os judeus tinham vindo ter com Marta e Maria para as consolar a respeito de seu irmão. Marta, quando soube que vinha Jesus ao seu encontro, saiu ao seu encontro. Maria, porém, ficou sentada em casa. Ela estava de luto, já 4 dias, mas Marta foi correndo. E verso 21, disse, pois, Marta a Jesus, Senhor, se estiveras aqui, não teria morrido meu irmão. Mas também sei que mesmo agora, tudo quanto pedires a Deus, Deus te concederá. E declarou-lhe Jesus, teu irmão há de ressurgir. Eu sei, replicou Marta, eu sei que ele há de ressurgir na ressurreição, no último dia. Veja, essa mulher era crente. Ela confiava, ela cria em todas as palavras do Senhor. Ela havia aprendido da boca do próprio Cristo que haveria uma ressurreição dos mortos no final. Essa, como é a nossa esperança, era a dela também. E quando Jesus fala o que ele fala, ela diz, eu sei, Senhor. No último dia eu verei ele novamente. Mas ela não estava esperando que Jesus fosse ressuscitar ele ali naquela hora, não é? Então no verso 25, disse-lhe Jesus, eu sou a ressurreição. Eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que morra, viverá. E todo o que vive e crê em mim não morrerá eternamente. Crês isto? Sim, Senhor, respondeu ela. Eu tenho crido que tu és o Cristo, o Filho de Deus que devia vir ao mundo. Tendo dito isto, retirou-se e chamou Maria, sua irmã, e lhe disse em particular, o mestre chegou e te chama. Ela, ouvindo isso, levantou-se depressa e foi ter com ele, pois Jesus ainda não tinha entrado na aldeia. Que aldeia? A aldeia de Betânia, porque a cidade era muito pequenininha e não era chamado de cidade, era chamado de aldeia. Mas permanecia onde Marta se avistara com ele. Os judeus que estavam com Maria em casa e a consolavam, vendo-a levantar-se depressa e sair, seguiram-na, supondo que ela ia ao túmulo para chorar. Quando Maria chegou ao lugar onde estava Jesus, ao vê-lo, lançou-se-lhe aos pés, mais uma vez, não é? Dizendo, Senhor, se estiveras aqui, meu irmão não teria morrido. Lembra que a Marta havia dito isso algumas horas antes? As duas criam da mesma maneira no Senhor. 33. Jesus vendo-a chorar, e bem assim os judeus que a acompanhavam, agitou-se no espírito e comoveu-se. E perguntou, onde o sepultaste? E eles lhe responderam, Senhor, vem e vê. E Jesus chorou. Então disseram os judeus, vede quanto o amava. Mas alguns objetaram, não podia ele, que abriu os olhos ao cego, fazer que este não morresse? Jesus, agitando-se novamente em si mesmo, essa expressão agitando-se, meus irmãos, Jesus ele estava triste. É como se ele estivesse ansioso ou angustiado para chegar logo até o túmulo e fazer o que ele iria fazer. É como se a tristeza, por ver a tristeza, aqui nós vemos o Jesus Deus agindo um pouco adiante, mas também o Jesus plenamente homem, comovendo-se, sentindo a dor de seus amigos, a ponto de derramar lágrimas. Pelo que o texto bíblico nos apresenta pela primeira vez, ele as derramaria mais adiante, antes de sua crucificação, quando em um dos montes de entrada de Jerusalém ele chora ao ver as pessoas andando, ele diz, são como ovelhas que não têm pastor. Jerusalém, Jerusalém, e ele chora pela segunda vez, segundo as Escrituras, mas eu creio que ele deve ter chorado muitas outras vezes, vendo a desgraça que a sua criação perfeita se tornou, ou seja, nós, não é? Aqui ele chora por ver a tristeza que a morte traz. E então no 38 nós lemos, Jesus agitando-se novamente em si mesmo, encaminhou-se para o túmulo. Era este uma gruta, a cuja entrada tinham posto uma pedra.
Isso daqui, gente, mostra pra gente que talvez essa família não fosse tão pobre assim. Haviam vários tipos de cemitério naquela época. Haviam os sheóis, não é? O Sheol. Sheol era um tipo de cemitério, era um lugar, também é traduzido essa palavra Sheol como inferno. Mas o Sheol também era uma caverna onde jogavam o corpo dos mortos ali apodrecia, e ali viviam os leprosos e outras pessoas que fugiam da sociedade por algum crime cometido ou por alguma outra razão. Viviam ali até morrer, por exemplo, os leprosos, no meio da carne podre, fedendo dos corpos dos mortos. Ali era o Sheol, era o mundo dos mortos. Era esse lugar. Mas havia também outros lugares onde os ricos sepultavam os seus mortos. Porque o rico não jogava na caverna e nem em alguns lugares fora da cidade, uma espécie de buraco cavado na terra que jogava todo mundo naquela vala comum, que também era chamado de Sheol. Os ricos tinham túmulos encravados, não é, nas pedras. Será que era barato você arrancar a pedra, furar uma pedra, comprar um lugar naquela pedra para depois ter um túmulo? Não era barato. Poucas pessoas tinham. Essa família tinha, como também José de Arimateia teve. E cedeu o seu túmulo novinho, ninguém tinha sido sepultado, ele que era um fariseu de grande renome, membro do grande sinédrio, e ele cedeu o seu túmulo para enterrar quem ali? O próprio Jesus, o próprio Filho de Deus, foi sepultado no túmulo de José de Arimateia, no túmulo de um homem muito rico. Quando a gente lê aqui, nesse verso 38, que Jesus foi até o túmulo, e este era uma gruta, em cuja entrada tinham posto uma pedra, e veja que no 39 Jesus diz, tirai a pedra. Meus irmãos, esse é o momento mais alto do texto. Tirai a pedra. Bom, esse é um dos momentos, ele dá início ao ápice do texto. E disse-lhe Marta, a irmã do morto, Senhor, já cheira mal, porque já é de 4 dias. Você já sentiu o cheiro de uma pessoa morta há 4 dias? Você já chegou numa casa, sei lá, na sua vizinhança, ou que você chegou lá e o corpo já estava começando a entrar em decomposição e fedendo? Se não, conversa com alguém que já, policial, bombeiro, pessoas que trabalham na prefeitura e chegam numa casa de alguém que está ali desaparecido há muito tempo, quando descobrem a pessoa já está nesse estado. O corpo já começa a feder. É por isso que quando nós morremos, eles fazem aquela tanatopraxia, se eu não me engano, que é o nome da prática de preparar para a morte, que eles colocam algum produto, colocam uns negócios no nariz, uns algodão, né? Para não vazar, e ali prepara, mas não pode demorar muito para enterrar, porque se demorar, o que acontece? Começa a vazar uns negócios estranhos, começa a sentir um cheiro esquisito, tem que enterrar logo. Por isso que quando morre não fica uma semana. Até dá para ficar, mas você tem que ter muito dinheiro para colocar muito produto naquele corpo para ser quase que nem uma múmia faraônica que dura 2.000 anos, 4.000 anos e não fede. E quase que não decompõe. Como nós não somos múmias e não temos dinheiro em nenhuma mansão faraônica, a gente tem que enterrar muito rápido. É 1 dia, 2 no máximo, se tem algum parente distante. E Marta está dizendo isso, Jesus já faz 4 dias. Como é que o senhor acha que está o cheiro? E aí então ele responde para ela no verso 40, não te disse eu que, se creres, verás a glória de Deus? Tiraram então a pedra. E Jesus, levantando os olhos para o céu, ele disse, Pai, graças eu te dou porque me ouvistes. Aliás, eu sabia que sempre me ouves, mas assim falei por causa da multidão presente, para que creiam que tu me enviaste. E tendo dito isto, ele clamou em alta voz, Lázaro, vem para fora. Agora imagina você, se coloca ali, imagine-se ali. Imagina que você está ali olhando para Maria, ela está chorando, você olha para Marta, que está com uma cara assim, Senhor, já tem 4 dias. Aí você está triste, você está na frente do túmulo. E aí Jesus começa a orar. E ele levanta os olhos aos céus e começa a orar. Há que se dizer que essa é uma prática comum de orar. Essa prática nossa de fecharmos os olhos e abaixarmos a cabeça é uma prática contemporânea. No tempo do Antigo Testamento, muitos deles oravam assim, olhando para os céus, muitas vezes com as mãos abertas, levantadas aos céus. Essa prática de fazer assim para orar é uma prática nossa. Não estou falando que essa está certa, a outra está errada. Você ora do jeito que você quiser, não é? Mas essa atitude é só para dizer, Jesus orou como todo mundo orava naquela época. E imagina, você está lá e você começa a olhar para Jesus, Jesus dizendo isso daqui,
no verso... Cadê? No verso 41. Pai, graças eu te dou porque me ouvistes. O que Jesus está falando? Aliás, eu sabia que sempre me ouves, mas falei isso por causa da multidão, para que creiam que tu me enviaste. Aí de repente você ouve Jesus dizendo, Lázaro, vem para fora. Lázaro, vem para cá. O que você, se você está lá, você está olhando para Jesus. Você ouviu Jesus olhar para a pedra no túmulo, a pedra está ali está a gruta. Olha lá, ali é a gruta. Lá está a pedra. E Jesus está ali olhando para Lázaro sai. Você está de fora, o que passaria na sua cabeça? Você ia ficar olhando para o túmulo, não ia? Ia ficar olhando para Jesus, ia olhar para os lados. Ou todo mundo ia dar risada, ou todo mundo ia chamar de louco, ou todo mundo ia dar uma dura nele, por causa dessa... Você não tem compaixão das irmãs dele? Como assim vem para fora? Você vai provocar mais esperança no coração dessas moças que há 4 dias choram pela morte do seu irmão? Você não tem misericórdia? Aí de repente alguém vai lá para tirar a pedra. Tiraram a pedra, aliás, já haviam removido a pedra já estava, a gruta estava aberta. E do nada, no verso 44, a gente lê que saiu aquele que estivera morto, tendo os pés e as mãos ligados com ataduras e o rosto envolto num lenço. Era quase uma múmia, eles enrolavam mesmo num lenço, não é? Então lhes ordenou, desatai-o e deixai-o ir. Ou seja, o Lázaro, ele andou assim, não estava conseguindo andar, porque o pé estava amarrado, a mão também. Você está imaginando a cena? Você imagina alguém saindo todo amarrado, assim, com o rosto todo, imagina o Lázaro, eu queria conversar com ele. Imagina o Lázaro, o que está acontecendo, né? Pulando, sei lá, né? Aquela brincadeira do saco que você não consegue andar direito. E aí Jesus fala, vocês que estavam olhando, agora vai lá. Tira o pano do rosto dele, tira o pano da perna dele, desenrolam para que ele possa andar, desatai-o e deixai-o ir. E aí o texto termina nos versos 45 e 46 dizendo que muitos, pois, dentre os judeus que tinham vindo visitar Maria, vendo o que fizera Jesus, creram nele. Outros, porém, foram ter com os fariseus e lhes contaram dos feitos que Jesus realizara. O texto não diz com que motivação eles foram contar para os fariseus, mas eles foram lá contar, porque o fato é que o cara tinha morrido 4 dias e agora estava vivo entre nós, pensaram eles. E no verso 45 nós lemos que muitos daqueles que haviam vindo a Betânia para consolar Marta e Maria, agora creram nele. O que aconteceu no verso 45? No verso 45 aconteceu exatamente o que aconteceu no verso 43. No verso 43 nós lemos que, e tendo dito isto, clamou em alta voz, Lázaro vem para fora. No verso 43 nós vemos Jesus trazendo um morto físico para a vida física. No verso 45 nós vemos o poder do Espírito Santo trazendo mortos espirituais para a vida espiritual. Percebem? Nas duas ocasiões, porque não é possível que o homem salve-se a si mesmo sem uma intervenção da graça de Deus. Não é possível que o ser humano convença-se do seu pecado, convença-se do juízo futuro e convença-se da justiça de Deus sozinho. Muito pelo contrário. Aqui no livro de João, no Evangelho de João, nós também lemos que quando ele vier, ele convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Quem é que convence o mundo do seu próprio pecado? Sobre quem Jesus falava? O Espírito Santo de Deus, o Consolador. Ou seja, o próprio Jesus nos ensinou aos seus discípulos, que é o Espírito quem convence o homem do seu pecado. Não é o próprio homem que se autoconvence. É lógico que quando o Espírito Santo tocou no meu coração, eu achava que era eu. Porque eu estava entendendo, fez sentido. Eu lembrei do que eu fiz de pecado e eu me arrependi e eu me converti e eu entreguei minha vida para o Senhor e eu comecei uma nova vida com Cristo. Mas eu era um recém-nascido, um bebê. Aí eu comecei a me alimentar, comecei a crescer. E aí lá na frente, quando eu já era um pouquinho mais maduro espiritualmente, eu aprendi que na verdade quem me deu a luz não fui eu, mas foi a vontade de Deus. Eu li depois, João 1:12, que diz, a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos
filhos de Deus. Eu recebi a Jesus e eu me tornei um filho de Deus. Mas aí no verso 3, quando eu já estava mais maduro, ali depois de uns anos de convertido, eu entendi que os quais não nasceram segundo a vontade do homem, nem da vontade da carne, nem da vontade do sangue, mas da vontade de Deus, que opera em nós tanto o querer quanto o realizar. Porque ao Senhor pertence a salvação, escreveu o profeta Jonas. No dia em que eu ouvi o Evangelho, a fé veio, porque a fé vem, ela não está dentro de nós. A fé não é construída por nós, não é uma obra que nós trabalhamos, pensamos, elaboramos e colocamos em prática para podermos ser salvos. A fé, ela vem, ela é externa a nós, mas ela vem por meio do ouvir, da pregação da palavra de Cristo. Nós não somos capazes de criar fé dentro de nós. Pelo contrário, há um só que é o autor e o consumador da nossa fé. Ele é o autor da minha fé. Ele é quem consumou essa fé. E é por causa da graça dele que hoje eu estou salvo e você também. Porque é pela graça que somos salvos, por meio da fé. E isso vem de nós? É um dom de Deus. Ou seja, se esses judeus do 45 creram, e a palavra de Deus não falha, eles creram, eles se converteram, porque a palavra diz isso. Então, meus irmãos, uma obra estava acontecendo ali. Qual obra? Aquela de Efésios 2. Nós que antes estávamos mortos em nossos delitos e pecados, agora estamos vivos. Veja, a figura de Paulo em Efésios 2 é claríssima, dos sepultados que agora foram libertos da sepultura. Qual sepultura? Esta de Lázaro? Não. Da sepultura espiritual, dentro da qual todos nós já nascemos. Mas quando uma voz do alto nos chama, quando esta voz diz, Wilson, vem para fora, Tiago, vem para fora, Emerson, venha para fora, fora de onde? Dessa sepultura espiritual dentro da qual todos nós nascemos. Razão pela qual a Bíblia diz que nós estávamos, antes da conversão, mortos em nossos delitos e pecados. Que voz é poderosa para nos arrancar da sepultura? Que voz é poderosa para dar vida para quem estava morto em seus pecados? Senão a voz daquele que criou o mundo do nada e que é capaz de dar um novo coração para este que igualmente não é um nada. Se ele não operar uma nova vida, tenho eu poder de criá-la em mim? Tem você poder de criar em você? É óbvio que não. A mesma voz que no início disse, haja luz e houve luz, porque o mesmo João, no capítulo 1, versículo 1, diz que no princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. E todas as coisas foram feitas por meio dele, do verbo. E nada das coisas visíveis ou invisíveis existiriam se não fossem criadas por ele, o verbo. E aí no 14 ele diz que o verbo se fez carne. Quem é o criador dos céus e da terra? Quem é aquele que lá atrás diz as escrituras de que Deus disse haja luz? João explica no capítulo 1 de seu evangelho que era o próprio Cristo, o verbo de Deus, que cria tudo do nada e também cria uma nova vida dentro de você. Onde antes havia vida, agora há. Onde antes havia morte, agora há vida. Onde antes havia escravidão, agora há liberdade. Onde antes havia condenação, agora existe justiça, absolvição. Porque Ele nos amou. Porque Ele, o Pai, enviou o Seu Filho, por amor, para pagar a nossa culpa, para levar a nossa condenação, para sofrer a ira que nós merecíamos. E porque Ele, o Pai, com o Filho, enviaram o Espírito Santo, Deus também, com Deus Pai e com Deus Filho, o Deus Espírito Santo, para abrir os nossos olhos, que estavam cegos pelo Deus desse século, 2 Coríntios 4:4. O Deus desse século cegou o entendimento dos incrédulos para que não creiam, para que, diante da luz do Evangelho, eles não vejam. Mas mais adiante, no mesmo capítulo 4 de 2 Coríntios, a Sagrada Escritura diz que é Deus quem abre os nossos olhos, para que nós vejamos a glória de Deus, a luz de Deus na face de Cristo. Mas se Ele não abrir os nossos olhos, se Ele não tocar no nosso coração, nada é capaz de nos transformar. Logo, o poder para nos salvar é o mesmo poder que tirou Lázaro daquela gruta,
daquele túmulo onde ele estava sepultado. A mesma graça, o mesmo chamado que é irresistível. Ninguém pode resistir, nem mesmo um morto. Eu não tenho esse poder. Se eu chegasse no cemitério aqui em Joinville hoje, e a gente fosse lá, e algum parente de vocês, conhecido de vocês, algum irmão na fé de vocês, eu sei que vocês têm gente que vocês conhecem que estão sepultados aí, como eu tenho parentes meus sepultados em Araraquara. Se a gente chegasse lá e você falasse, olha, meu parente chama tal, né? A gente fosse, tal, o que você está fazendo aí? Para de ser bobo, sai daí. Ou a gente vai ter um culto amanhã na igreja, vai ter uma confraternização, a gente vai fazer uma feijoada. Você não quer vir com a gente? Para pensar, é a melhor coisa que você pode tomar, que você vai ficar aí debaixo da terra, nesse frio, gelado, não tem edredom, não tem nada, sabe, essa monotonia, sempre a mesma coisa, não troca de roupa, sai daí, vem viver com a gente, não é absurdo? Olha eu tô aqui, ó. Mas se você fizesse isso, qualquer pessoa olhando de fora pensaria o quê de você? Você tá louco, não dá, ele tá morto, o que um morto pode fazer? Do que um morto é capaz? Quando a Bíblia diz que nós estávamos mortos, a Bíblia diz, de nada éramos capazes. Assim, quando você e eu pregamos o Evangelho para alguém, nós precisamos lembrar que nós estamos falando com mortos, ou com pedras. Lembra de Ezequiel dizendo, Deus, por meio do profeta, que quando ele trouxesse uma salvação que se estenderia por toda a terra e tal, e ele diz que ele tiraria o coração do quê? De pedra. E ele fala, eu daria um coração de carne. E ele diz que é para que a glória seja dele e os homens o servissem, para que todos soubessem que ele fez aquilo. Ou seja, nós tínhamos esse coração, e hoje nós vivemos em meio a pessoas que têm ainda um coração de pedras. Mas nós por que pregamos então, se pregamos a mortos? Porque nós cremos no Deus da vida. Porque nós cremos no Deus de João 11. O Cristo Deus, que é poderoso hoje também, por meio da pregação da boca de gente que agora está viva. Trazer gente da morte para a vida como um dia Ele nos trouxe. Para que ao nosso lado pudesse ficar debatendo isso, indo na televisão batendo boca, tentando explicar. Não! É para que essas pessoas pudessem dobrar os seus joelhos, ou levantar as suas mãos, ou pelo menos abrir a sua boca e louvar a maravilhosa graça desse Deus. É para isso que Ele nos chama. É por isso que Ele fez essa obra na nossa vida. E é para mim, essa a principal razão pela qual o Senhor nos ensina a doutrina maravilhosa da graça, da chamada irresistível. Da irresistível graça do Senhor a todos nós. Que nós, no nosso coração, nunca nos esqueçamos dessas verdades. E que nós, quando nos lembrarmos de parentes e amigos que ainda estão perdidos, não esperemos deles qualquer atitude que seja possível a eles. Eu sei que você tem parentes e amigos, como eu tenho também, a quem a gente ama de coração. E a gente queria muito que essas pessoas entendessem o Evangelho e sentissem o que sentimos e entendessem o que entendemos, porque é libertador e é maravilhoso. Aí você fala, só não entende. Só acha até legal, mas não toca. Não toca. Entra aqui, dá uma volta e sai ali. Nem atravessa, ela pula e vai. Aí você tem a vontade de abrir a cabeça e colocar dentro. Aí você tem a vontade de pagar o melhor evangelista do mundo para vir explicar, porque você acha que a obra depende do homem, né? Que se tiver um cara muito bom pregando, se tiver alguém com a melhor ilustração, poxa, mas por que não entendeu? Eu entendi, eu fui capaz de entender, eu saí do túmulo sozinho, eu parei para pensar, o pessoal tá lá em festa, o pessoal tá na balada, o pessoal tá na igreja, o pessoal tá bebendo, tá comendo, tá casando, tá... E eu tô aqui no túmulo, eu vou ficar aqui nada. Dá licença, abre a porta do caixão, eu vou sair. Foi assim com você, não foi? A pessoa acha que é ela que se faz crente. Lembra daquela música antiga? Tocou-me, Jesus tocou-me, e de paz encheu o meu coração. Quando o Senhor Jesus me tocou, tirou-me da escuridão. É bem antiga essa, hein? Que música, mas é isso que Jesus fez comigo e com você. Quando Jesus nos tocou. Sabe aquele momento em que o Espírito Santo te leva a orar por algum parente e algum amigo? Sabe por que você ora pelo parente e pelo amigo? Porque lá no fundo o Espírito está te convencendo que se não for o poder de Deus, aquele seu parente, seu amigo não se converterá. Por isso você ora por ele. Faz sentido?
Porque se depende dele sair do túmulo, por que você vai orar por ele? Por que você vai orar? Deus vai falar, mas eu não posso fazer nada? Ué, ele que tem que chegar à conclusão. Você não saiu do túmulo também? Você não chegou à conclusão que a melhor coisa que você tinha era voltar a ir para a vida? Era, enfim, ir para a igreja? Você não entendeu sozinho? Eu agora tenho que ir lá explicar? Quem quer que venha, se quiser que aceita. Mas não, o Espírito nos conduz a todos a orarmos pela salvação. Porque no fundo, Ele nos leva, nos conduz e nos recorda que foi assim também, que um dia fomos tocados, que um dia fomos conduzidos, que um dia fomos guiados para os pés daquele a quem um dia Maria, Marta e Lázaro esteve. Lázaro depois morreu, de novo. E aí Jesus não ressuscitou porque Jesus já estava morto. Ressuscitado, mas já havia ido para a glória, né? Marta veio morrer. Maria veio morrer. Mas a principal ressurreição que aconteceu e a história que ficou contada não foi essa ressurreição. Assim como na nossa vida, é possível que hoje também esse mesmo milagre o Senhor realize. Mas se Ele vier a realizar este ou quaisquer outros milagres, não são este especificamente, o maior de todos os milagres que pode acontecer. Mas o maior milagre que pode acontecer é o fato de Deus tirar você e eu da morte eterna, da morte da nossa culpa, da morte que nos conduzia para o inferno, da morte espiritual, e nos trazer para a vida, de nos trazer para o reino do seu Filho amado. E esse é o maior milagre, o milagre da conversão. Meus irmãos, que a doutrina da vocação, do chamado irresistível e cheio de graça, que é o tema dessa conferência, nos leve a adorar ao Senhor. Porque um dia, ainda que nós não entendamos como claramente isso aconteceu, como é que aconteceu? Eu estava lá, aí o pastor estava pregando, os músicos estavam cantando, aí de repente eu entendi, Deus tocou no meu coração, eu lembrei de um pecado, eu me entristeci pela primeira vez por uma coisa que eu fazia, era tão natural para mim, eu nunca fiquei triste por aquilo, mas naquele dia eu fiquei. Naquele dia, alguma coisa me convenceu que eu tinha que entregar minha vida para Ele, eu não queria mais aquela vida que eu estava vivendo até ali, eu queria aquela nova vida, eu queria aquele perdão, eu confessei, e eu senti uma paz, um alívio na minha consciência, que era tão carregado de culpa. Mas como aquilo aconteceu? Qual foi a causa daquela experiência, daquela conversão, daquela mudança na minha vida? Porque não foi algo que me convenceu, foi algo que me tocou. A todos nós é assim. As experiências mudam, mas assim como foi com Paulo, por exemplo, um dos exemplos bíblicos da irresistível graça de Deus. Como é que foi que Paulo veio a se converter? Senão o próprio Senhor que chegou diante dele e o chamou, e o tocou. E ele teve como resistir. Lázaro teve como resistir. Jacó, no vale de Jaboque, ou no Peniel, Jacó teve como resistir. E tantos outros homens e mulheres de Deus no passado, quando tiveram face a face com o Deus da salvação, tiveram como resistir a esta graça? Aí sim, meus irmãos, seria como se a gente chegasse num túmulo, abríssemos a sepultura e disséssemos, vem, e o morto abrisse os olhos e olhasse para a gente e falasse, não, fecha que tá bom aqui. Era como se Lázaro, depois que tirassem as faixas, olhasse para as irmãs, olhasse para Jesus, olhasse para todo mundo e falasse, gente, por favor, me enrola de novo, taca uma pedra na minha cabeça e me enterra de novo. Humanamente falando, ninguém faz isso. Humanamente falando, nós apreciamos a vida que Deus nos deu e queremos vivê-la até que o Senhor nos chame para a glória. Humanamente falando, especialmente numa pessoa não convertida, teme-se a morte, teme-se o dia em que vai morrer. Quantas pessoas eu já não aconselhei dizendo, pastor, eu amo viver, pastor, eu amo a vida, pastor, eu não quero morrer. Pastor, eu não quero perder o meu pai, a minha mãe, a minha esposa, o meu filho, pastor, porque a morte existe. E a minha palavra é sempre, a morte em Cristo, ela foi vencida, ela já não existe mais. Ele é a ressurreição e a vida, quem nele crê não morrerá jamais.
Mas a morte ainda tem consequências tristes. Mas quando nós nos encontramos com Ele, é irresistível o seu amor, o seu encanto, a sua beleza, a beleza da sua santidade, da sua presença. E nós queremos estar aos seus pés, nós queremos adorá-lo, nós queremos agradecê-lo, nós queremos entender mais, nós queremos conversar com Ele, a gente quer que Ele explique, a gente quer que Ele desvende um pouco mais, mas a gente não consegue, e aí a gente vai à igreja, a gente entra num seminário, a gente compra livros, a gente entra numa classe de escola dominical, a gente pesquisa, hoje a gente tem internet para fazer isso, mas a gente quer, porque a gente quer conhecer mais o autor da nossa salvação. Por quê? Porque Ele nos tirou daquele vazio, Ele nos tirou daquela escuridão, Ele nos tirou daquela sepultura e nos libertou para a vida. E agora, vivos, nós não conseguimos resistir à atitude de adoração, à atitude de gratidão e de louvor. Que a doutrina da irresistível graça sempre possa levar você a agradecer a Deus, a louvar a Deus por tão preciosa salvação que Ele tem derramado sobre todos nós. Nunca se esqueça, se hoje estamos aqui louvando o nosso Salvador, é porque um dia, do altos céus, a mesma voz se manifestou. Vem para fora. Se não for pelo chamado do mesmo Deus, nenhum de nós podemos vir a Ele. Lembra que Ele disse aos discípulos, ninguém pode vir a mim, se o Pai não o trouxer. Como é que o Pai traz? Pelo Espírito. Como é que o Espírito faz? É nos tocando. E quando que o Espírito toca? Ninguém sabe. Jesus disse para o Nicodemos que o Espírito é que nem o vento. Você não sabe de onde o vento vem nem para onde vai. É como alguém recentemente disse no Brasil, ninguém pode estocar o vento, lembra? Jesus havia dito isso para o Nicodemos. A gente não estoca o Espírito. A gente não domina o Espírito. Aqui não é nenhuma crítica a quem falou isso, tá? Jesus, pronto. Ela aprendeu com Jesus. Olha que coisa bonita, pastor. Como você é espiritual, né? Ela aprendeu com Jesus. Nós não estocamos o vento, ou o Espírito. Nós não manipulamos o Espírito Santo. Mas no dia em que o Espírito Santo soberanamente quis abrir os nossos olhos, aquele dia nós nos rendemos, porque foi o melhor dia da nossa vida. E continuará a ser todas as manhãs, tardes e noites e madrugadas que o buscarmos e que Ele continuar a nos tocar, a falar ao nosso coração, a nos lembrar de onde Ele nos tirou e para onde Ele está nos levando, como peregrinos, não é? Que somos nesse mundo.